pessoal, tudo bem? O meu nome é Laura, eu sou professora de Geografia e hoje nós viemos aqui para falar dos povos maias, incas e astecas que viveram no México, na América Central e também aqui na América do Sul. Bom, os maias, a gente tem aí as fotos que representam o tipo de construção que foram praticadas desenvolvidas por esse povo, pelos maias, também a área onde eles se estabeleceram na América Central. O povo maia, ele é considerado uma das mais antigas civilizações mesoamericanas, ou também chamadas de pré-colombianas, e tem o seu surgimento provável que tenha acontecido por volta do ano de 2600 a.C. O território dos maias, eles ocupavam a planície de Yucatán, no México, que se estendeu até a América Central e abrangeu áreas que correspondem hoje aos países da Guatemala, de Belize, El Salvador e de Honduras. Os maias, eles desenvolveram o calendário de 18 meses com 20 dias e mais 5 dias adicionais. Além disso, criaram um complexo sistema de cálculos e de escrita. Em relação à arquitetura, os templos se destacam como referência ao politeísmo, ou seja, a crença em mais de um deus. E uma parte expressiva de suas cidades de maior porte foi edificada no século III e o fim do século IX. Nesse período, a população estimada era de 2 milhões de habitantes. A construção da sociedade maia seguiu o padrão das cidades-estados. Diferentemente de outros povos, não havia um centro administrativo, o que provavelmente favoreceu a pouca resistência às conquistas. Quando os colonizadores espanhóis então chegaram ao México e à América Central, a sociedade maia já estava em declínio. Alguns especialistas, eles divergem quanto às razões que ocasionaram a decadência da civilização maia. Alguns dizem até que ela tenha ocorrido em consequência do domínio dos povos inimigos, enquanto outros dizem que consideram que tenha sido uma seca prolongada que tenha esgotado as fontes de água e interrompido a produção de alimentos desse povo maia. Bom, o próximo povo é o povo asteca. O Império Azteca, ele é considerado um dos mais poderosos e desenvolvidos do período pré-colombiano. Ele migrou dos Estados Unidos e ocupou o Planalto mexicano a partir do século XII. Seu território compreendeu a região do Golfo do México até o Oceano Pacífico. Todo o império era controlado a partir de sua capital, Tenochtitlan, onde atualmente se encontra a Cidade do México. E em 1450, ele contava com uma admirável organização militar. Acredita-se que a população na capital atingiu um número de 300 mil habitantes. Sua arquitetura imponente integrava espaços urbanos e era constituída de pirâmides repletas de escadas, templos enormes e ruas pavimentadas. Aproximadamente 15 milhões de habitantes estavam distribuídos entre essas 500 cidades. A sociedade asteca, ela apresentava um avançado conhecimento na medicina, na astronomia e na matemática. E de suas produções de destaque foi um calendário solar e agrícola com um ciclo de 365 dias. Quanto ao aspecto religioso, os astecas eram essencialmente politeístas, ou seja, também acreditavam em mais de um deus. A estrutura urbana consistia em 3 caminhos principais, que estabeleciam a ligação da parte central, que era uma ilha, com outras áreas próximas. Mas o transporte com canoas era o mais importante meio utilizado para o deslocamento da população, pelos inúmeros canais que existiam. Seus templos eram construídos em terrenos altos, com imensos blocos de rochas e periodicamente ampliados por meio de novas edificações. Tanto na arquitetura como no artesanato e em outras manifestações, os astecas é possível identificar a influência
de outros povos que antecederam ou conviveram com eles. Na agricultura, eles dominaram técnicas como o pousio e um complexo sistema de irrigação. O milho, juntamente com o feijão, a abóbora, constituía a base da sua alimentação. E em 1521, após várias batalhas e estratégias mal-sucedidas, o espanhol Hernán Cortés conquistou o território azteca, massacrando seus habitantes. O ataque final durou 75 dias, destruiu a capital, também como seus templos, e derreteu os utensílios de ouro. A cultura mexicana assimilou diversos elementos da arte, da culinária e do vestuário azteca. Além disso, a paisagem urbana atual é composta de monumentos que remetem ao povo nativo. E os grupos de descendentes astecas que ainda preservam o idioma vivem comumente em áreas isoladas e condições de extrema pobreza. Povos incas. Povos, então, esses que viviam na América do Sul. O Império Inca teve seu início no Reino de Cusco, por volta de 1200, e com o tempo, diversos povos da região dos Andes foram integrando a esse império. A partir de 1450, os Incas alcançaram seu período de maior expansão, espalhando-se por atuais territórios da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile e da Argentina. Esse foi o maior domínio do continente, com cerca de 4.700 quilômetros de extensão. Os Incas, eles formavam uma sociedade predominantemente agrícola, utilizavam técnicas de irrigação e plantio com aproveitamento máximo do relevo montanhoso. Eram muito hábeis na domesticação de lhamas, alpacas, para fins de transporte e retirada de lã. A população estava dividida em classes sociais bem definidas: os nobres, os militares, os sacerdotes, os governadores e os camponeses. O imperador recebia tributos da maior parte da população, os quais se destinavam a atender às necessidades dos idosos e dos doentes e aos períodos de escassez de colheita. O controle fiscal acontecia por um sistema de contagem de nós, feitos em cordões que representavam os contribuintes. A religião era, em grande medida, centralizada no imperador, e os maiores templos eles eram construídos e dedicados ao deus Sol. Os templos constituem a mais expressiva contribuição da arquitetura inca, mas esse povo também se destacou na edificação de cidades, estradas e pontes. Além disso, os incas eles conseguiram utilizar rochas que eram cortadas com técnicas ainda desconhecidas dos pesquisadores e encaixadas sem o uso de argamassa, com perfeição e resistência próprias de excelentes construtores. A civilização inca, como organização de Estado, ultrapassou 6 milhões de habitantes de diferentes religiões e com cerca de 30 idiomas. E teve seu fim em 1533, após conflitos internos e ataques dos espanhóis. Nesse mapa, a gente entende perfeitamente a localização geográfica na América dos povos. Então, a gente tem ali, próximo ao México, na região onde é o México, os astecas. Um pouquinho mais abaixo, a região dominada pelos maias. E aqui na América do Sul, a região dominada pelos incas. Esse mapa estrutural, vocês podem, de repente, passar para o caderno, relembrar os principais pontos e fala as principais características dos povos. Então, a gente tem os maias, América Central, cidades-estados autônomas, agricultura bem desenvolvida, cidades e centros religiosos, desenvolvimento da astronomia e do calendário maia, surgiu em 900 depois de Cristo e desapareceram. Temos os astecas, que surgiram no México, a capital urbanizada, eram politeístas, praticavam sacrifícios, eram militaristas, calendário solar e a sociedade hierarquizada. E os incas, que viveram na América do Sul, em especial no Peru e na Bolívia, praticavam a teocracia, tinham 4 reinos, o imposto pago com o trabalho, e eram agricultores
e pecuaristas, eles já praticavam a criação de animais. Bom, essa é a aula de hoje que falou sobre os maias, os incas e os astecas, e a gente se vê na próxima aula, gente. Beijinho, tchau, tchau, fiquem com Deus.